Sejam bem-vindos a mais um podcast do Fazendo Cera da Cera Pura. Hoje a gente tem um programa muito importante com um assunto assim que está em alta, vou dizer. Meus convidados vão dizer tudo o que eles passaram numa fiscalização com a Anvisa. E por ser um tema muito necessário, que mexe, já vem mexendo com o mercado através de uma RDC que está rolando por aí, que agora eu já não sei mais se ela já está aprovada ou não, mas enfim, eles vão também contar essa experiência. Eles são do mercado, começaram com cosméticos artesanais e através de uma fiscalização, né, eles há 2 anos atrás viram um sonho quase começar a desmoronar. A empresa Inaê Brasil passou por essa dificuldade e eles se reergueram e foram atrás de manter esse sonho de pé. Então, hoje eu vim conversar aqui com o Rafael Galvão e com a Stephanie Storch, e eles vão contar pra gente, né, o que eles aprenderam e estão aprendendo ainda durante esse desafio que é viver a administração de uma indústria, de uma fabricação de cosméticos. E eu vou mostrar para vocês também a linha deles aqui, eles vão deixar depois os arrobas, e a gente vai bater esse papo aqui para entender um pouquinho como é que funcionou tudo isso na vida deles. Sejam bem-vindos, muito prazer. Prazer, obrigada. Prazer, obrigado. E antes que eu esqueça, porque alguns eu esqueço, eu sou Daniela Moraes, gestora das embaixadoras da Cera Pura. Bora começar o Fazendo Cera de hoje? Tudo bem, gente? Tudo bem, e você? Também. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Olha lá, como é que começou? Vocês são casados e sócios, Isso. é isso? 2 sociedades. E 2 sociedades. Então não é só a Inaê Brasil. Não. Não, olha, revelações. Então contem pra mim como é que começou a história da Inaê, que é a empresa que a gente vai falar hoje, e se a outra tem alguma relação, né? Porque às vezes são mercados diferentes. A outra sociedade é o casamento. Outra sociedade é o casamento. É o casamento. Claro. Que é uma sociedade. E que é uma sociedade tão importante, gente, que precisa de contrato, né? Tipo isso, exatamente. Exatamente. Então, a Inaê, na verdade, começou comigo. Eu comecei sozinha. Foi através de um autoconhecimento. Eu trabalhei na área de design de interiores. Não tem nada a ver, né, com isso. É uma área que eu gostava muito, mas não me identificava muito da forma que eu trabalhava, né? De ir para escritório, rotina. E aí eu, enfim, comecei a me ver em outro caminho. Aí eu falei, acho que eu preciso me conhecer melhor, o que eu gosto de fazer, né? O que realmente me faz bem, feliz. E aí eu fui buscando cursos de autoconhecimento, nada pensando em trabalhar com isso, né? E aí eu fiz um curso de xamanismo, que foi onde eu aprendi muito sobre as ervas, sobre os banhos de ervas, né? Sim. E foi esse é de um banho? Esse é banho de ervas. Na verdade, foi esse produto que começou. Que começou, foi com então esse a gente produto. tem que parar né? para mostrar o produto. Esse foi um dos primeiros. Olha que legal. E aí eu fiz esse curso, né? Então eu tomava os banhos de ervas e me ajudou muito, né? Em várias questões. E me conhecer também realmente de verdade, né? E aí muitas pessoas começaram a ver que eu estava fazendo os banhos e começaram a se interessar e querer, né? O produto. Aí eu falei, nossa, mas eu não vendo, né? Eu vou te dar um saquinho e você faz um banho, né? E aí começou de forma natural. Quando eu vi muitas pessoas estavam muito interessadas nesse produto, eu falei, eu acho que realmente eu preciso focar mais nisso e ver se realmente faz sentido. E os kits aí também, eu comecei a fazer uns kits personalizados, que era através da naturopatia, né? Então, eu fazia um kit todo personalizado com a vibração da pessoa. Então, né, se ela estava precisando de mais energia, de foco, eu fazia as ervas, fazia um óleo corporal. E aí, eu montava um kitzinho numa caixinha de MDF. E comecei por esses kits, né? A vender mesmo. Sim. E aí o negócio foi dando super certo. E aí eu tive uma sociedade com uma amiga. Fiquei um período de 8 meses. E aí não deu certo. A gente desfez a sociedade. E aí eu, enfim, continuei sozinha. Aí eu já estava com o Rafa. A gente já namorava. Só que eu precisava investir mais na empresa. Era isso que eu realmente pensei assim, pô, agora eu preciso dar um passo maior. Preciso criar um site, né? Eu já tinha o Instagram, mas era tudo assim, muito pequenininho ainda, né? Sim. Pensei, preciso de alguém para investir na minha empresa. E aí, quando a gente estava junto, o Rafa acabou saindo da empresa dele, que trabalhou durante anos com o pai. E aí eu falei, você não topa vir nessa comigo? Você quer investir pra gente tentar? Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas a gente tem que arriscar, né? Sim. E aí ele super topou, e foi aí que a gente realmente investiu num site, no e-commerce, e aí a gente foi
realmente... E uma coisa que eu quero falar para a audiência que nos escuta, que é uma coisa extremamente normal, né? A gente às vezes se forma numa área, mas a gente se apaixona por outra e coisas que são hobbies, muitas vezes, depois viram o nosso trabalho de fato e a gente quer se dedicar a isso, né? Então, não raro, isso acontece com muitos empreendedores e com você que está assistindo, provavelmente também acontece isso. Você quer montar o seu negócio, quer entrar na área de cosméticos ou quer trabalhar nesse vasto mercado, mas a gente vai ouvir coisas aqui muito importantes da trajetória deles para que você não passe, né? Porque a gente não tem como saber quem vai passar ou não, mas que é uma história muito interessante e que muita gente vai se colocar nesse lugar e talvez já tenha até passado por isso também, né? Sim. Então, aí desse tempo da Inaê, quanto tempo a empresa já existe? 8 anos já. 8 anos já. 8 anos. Tá. Um total de 8 anos. E trabalhar com marido, que não é fácil, né, gente? Porque trabalhar nem com marido, nem com família nenhuma. Mas também uma outra coisa importante e interessante, que no nosso mercado, assim, da beleza, acontece muito que as sociedades sempre começam com duas amigas, né? Os dois sonhos Sim. que se cruzam ali. E não é raro também que não dê certo. Porque os caminhos sempre, os objetivos sempre são às vezes diferentes e numa sociedade o mais importante, não importa por qual caminho, mas que o objetivo final seja o mesmo, né? Sim. E às vezes assim, uma quer trabalhar muito, a outra quer ter qualidade de vida aí a sociedade às vezes não rola, Não né? rola. Então uma trabalha mais. É um relacionamento. É um relacionamento, exato. E a gente tem que pensar. E de vocês está dando certo. Tá, graças a Deus tá dando certo. O Rafael, ela já então contou que ela já estava fazendo isso, né? Enquanto vocês ainda não eram um casal contratual. Mas você não era desse mercado também. Não. Você veio de que mercado? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Ah, legal. Trabalhei, acho que desde o meu... Já trabalhei em telemarketing quando era mais novo, mas após minha formação eu trabalhei na empresa da minha família. Fiquei em torno de 15 anos lá. E aí... Mas eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu já tive lojinha de roupa. Sim, sim. Eu tinha... Os transportes eu terceirizava na empresa. Então, assim, eu sempre estava buscando ali novas formas ali de empreender, né? E aí abraçou a Inaê. E a gente já, por estar namorando ali, eu sempre estava com ela nos eventos. A gente sempre estava ali ajudando. Então, não estava presente ali 100%, mas no que a gente pudesse ali, a gente estava ajudando, né? Então, quando ela veio com esse convite, e calhou também de eu ter saído da empresa e toda aquela carga emocional que eu tinha de trabalhar com a família, de administrar uma empresa que, querendo ou não era minha. Sim. E ter toda aquela bagagem ali, na hora que ela me chama, vamos tentar. E eu acho que assim, eu acredito muito que tinha que ser dessa forma, né? Deus uniu ali a gente da forma correta que tinha que ser para isso tudo acontecer. E aí, quando ela me chama, eu falo, pô, vambora, vamos pra cima, sem saber o que eu ia fazer. Eu até brincava com ela, eu falava assim, eu não me vejo fazendo os olhinhos e tal. Ela, não, mas vamos. Daí eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? Eu falei, só vamos, né? E aí, a gente começou, eu tinha um amigo, né, pra questão do gerenciador de anúncios, pra gente investir, que tava muito em alta, né? Era o começo ali do marketing digital, acho que era entre final de 19 para 20, antes da pandemia. Sim. E aí teve a questão do site também, que a gente teve ali todo um pessoal de indicação para ajudar a gente. E aí, quando as coisas foram acontecendo, o site ficou pronto em março. Final de março veio a pandemia. A gente falou, nossa, e agora? E agora? O que a gente faz? E aí, pô, por mais triste que tenha sido devastadora a pandemia, deu esse boom nas vendas online. Digital, Porque né? todo mundo em casa e a questão aflorando, ansiedade, todo mundo ali. Sim. E todo mundo comprando no digital, né? A cultura não era de tanto compras online, né? Era mais física, dividido ali. O Não, online, isso foi um divisor de águas. Sim. o pro online digital, estava com crescendo. certeza. E pra gente, isso, querendo ou não, a gente conseguiu vender bastante ali. E logo que a gente começa, a gente já começa a investir o dinheiro e esse dinheiro não precisou ser reinvestido. Ele já foi sendo pago e gerando lucro ali no começo da operação. Então, foi muito gratificante. E desde então, deu certo. Até quando aconteceu a denúncia. Não, e aí uma coisa legal, ela contou como é que ela conseguiu começar a produzir artesanalmente, né? E numa empresa, quando a gente começa, ela é uma eu-presa, né? Porque a gente faz de tudo, né? Então,
desde a fabricação, do marketing, do comprar, do vender, do achar. Enfim, é uma característica normal e ainda e ela perdura por muito tempo, né? Porque a empresa, até ela crescer e se formar, para que você consiga começar a formar áreas e distribuir esse trabalho, demora algum tempo até que isso aconteça. Mas aí a vida, então, estava correndo normal, vocês estavam vendendo, online bombando, e aí, um belo dia, eles se deparam, a Stephanie já me contou, e ela vai repetir aqui, que ela estava, assim, ela tinha recém ganho o bebê, é isso? Isso, tinha acabado de nascer, minha filha. Acabado de nascer, um mês de vida, e ela recebe 3 batidinhas em sua porta. Antes disso, desculpa só te interromper. Vem uma carta, a gente recebeu uma carta. Vocês receberam uma carta? A carta da Anvisa, vem a carta da Anvisa lá, um belo de um documento. Então nos contem que eles receberam então uma carta e depois foram pessoalmente até vocês com uma denúncia, é isso? Isso, a carta dizia que a gente tinha que tirar todos os produtos do ar, enfim, do site. Desativar o site, não podia mais fazer nenhum tipo de venda. Então, na hora que a gente recebeu essa carta, eu tava até com a minha filha no colo, um mês de vida, né, naquela emoção a 1000, assim, e aí eu fiquei desesperada, eu falei com o Rafa, acho que você nem estava em casa quando eu vi a carta. Enfim. Não, a carta chegou em outro endereço, não foi no da nossa casa, só a mãe de fala. É verdade, chegou no outro endereço. E aí a gente recebeu a carta, tomou um susto, a gente falou, meu Deus, a gente não sabia nem o que fazer, nossa, tirar tudo do site, como assim, né, eu não posso mais vender nenhum produto, foi tudo muito estranho, né, e aí a gente tomou esse susto, e aí depois de alguns dias que realmente vieram em casa. O que acontece? Antes disso, né, a gente já tinha o conhecimento, né, de que a gente precisava terceirizar e assim, foi bem no auge, assim, da empresa. A gente já estava ali, era 2024. Que a gente começou realmente, porque a gente viu que a gente estava crescendo. E a gente vende muito... estava sendo muito visto. E a gente vende muito para o mercado corporativo. Sim. Então, assim, a gente sabe, eu que veio do mercado corporativo, existia uma concorrência. Então, por exemplo, eu trabalhava muito com construtora. Então, eu vendia para uma construtora, às vezes, a mesma construtora que comprava de mim, em outro processo, ela não comprava. Aí você tem aquela relação com o comprador, você pergunta, poxa, mas por que a gente perdeu para numa próxima a gente... O que aconteceu, Exatamente. Né? E muitas das vezes eles falam, o concorrente fez um preço mais em conta, tal. Basicamente era isso. E aí, o que eu imaginei no nosso caso? Eu falei, poxa, a gente ali toda hora... querendo ou não, vendendo para empresa grande, se divulgando, e vamos supor que tenha uma outra empresa, não dá para saber se é exatamente isso, mas assim, seguir um raciocínio lógico. Vamos supor que uma outra empresa grande vai lá e tem essa relação com o comprador e fala, vocês perderam para a empresa Inaê. E aí essa pessoa vai e fala, quem é a Inaê, né? Vamos ver aqui. Aí viu, poxa, a Inaê não tem registro na Anvisa, eu estou perdendo para uma empresa, eu estou investindo aqui, produzindo em grande escala, e eu perdi para essa empresa que não tem, que não tem registro na Anvisa, que produz ali artesanalmente. Então, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Então, eu imagino que tenha sido algo nesse sentido, né? Então, na cabeça de vocês, nesse momento, né, começaram a empresa apostando no sonho de que eu fazia uma coisa para mim e dava certo, e as pessoas gostaram, fui crescendo, mas na cabeça de vocês já havia, então, a intenção dessa regulamentação. Vocês já sabiam que era preciso fazer isso. A gente estava no caminho. Inclusive, a gente pensou nos Rolons, que era um produto que é nosso carro-chefe. A gente vende muito bem. Isso. Ele é o Pode passar, se você quiser. Um Rolon terapêutico. São sinergias com os óleos essenciais. Você passa em regiões de pulsação. Vamos passar. E ele é um terapêutico, Pega né? aqui, Michael. E ele vem em cristais também na composição, então é bem cheiroso, viu, gente? Esse é um blend de lavanda e bergamota, é para ajudar na ansiedade, para relaxar. Deixa eu colocar aqui para ele conseguir mostrar lá. Deu? Legal. E é bem então, bem na verdade, gostoso. como a gente tem... A nossa linha é muito grande, a gente tem muitos itens, né? Muitos produtos. A gente tem itens para casa, aí tem a linha de cosmético, que foi nossa última linha de lançamento, foi a linha de cosmético. E aí a gente pensou muito em começar, para não começar a registrar todos os produtos de uma vez, porque seria muita coisa, né? Investimento. É muito investimento. Você tem algum grau 2? Não. Não, nenhum. Tudo grau 1. Tudo grau 1.
E aí a gente pensou... Que é notificação, né? Isso. Aí a gente pensou, pô, a gente pode começar pelos roll-ons, que a gente tem 9 sinergias. Então a gente já tava meio encaminhando para isso, sabe? A gente já tava... O Rafa já tava vendo fábrica, na verdade, eu fui empurrando com a barriga, né? É aquilo. Tipo assim, a gente tá conseguindo vender ainda, né? Então vocês faziam uma fabricação limitada, vamos dizer assim, mas já com o olhar de que para eu crescer mais ainda, eu vou precisar terceirizar. E pra estar dentro da lei, né? Porque a gente sabia que a qualquer momento... E a gente tá no meio ali, a gente fazia bastante feiras. Sim. Então, teve muitas marcas que já tinham sido denunciadas nesse mesmo esquema. Provavelmente foi um concorrente e tal. Sim. A maioria tinha esse entendimento. E aí, o que acontecia? A gente falava, poxa, a gente tá correndo esse risco, mas é aquilo, você acha que nunca vai acontecer com você. Esse foi, eu falo de causa própria mesmo, porque era assim que eu pensava. Sim. Falava, não vai acontecer. E nessa eu já tinha feito orçamentos, eu já tinha um contato com a fábrica, que lá na frente você vai ver que foi isso que me salvou. Sim. E aí, que salvou a empresa, né? E aí, o que acontece? A gente sabendo que precisava ali fazer os registros, foi levando, deixa, na hora que precisar, e trabalhando, e que nem eu te falei, foi no auge, assim, a época que a gente estava mais vendendo, foi quando veio a denúncia, entendeu? Então... E nesse momento em que vocês recebem a denúncia, e já tem, porque tem duas coisas aí, né? Tem pessoas que recebem uma denúncia, mas a pessoa nem pensa que precisa ter tudo isso, né? Vocês já tinham pelo menos essa consciência inicial, talvez vocês não soubessem tudo que ia precisar fazer, mas já havia uma consciência inicial de que eu preciso, até como você contou, você já estava no mercado em que já se falava sobre isso, né? Mas você já tinha essa consciência. Mas vocês receberam esse impacto, que eu imagino o tanto que mexeu emocionalmente, né? Não só o financeiro impacta também, mas a gente fica por dentro do tipo... Eu tenho consciência de que eu estava errado, mas qual é a proporcionalidade disso dentro de um processo, né? De produtos que são ali para embelezar, para cuidar. E a gente vai falar também sobre as penas, né? Desse processo. Mas assim, vocês pensaram em, naquele momento, parar tudo e desistir de fato? Não. Eu, pelo menos, nunca pensei em desistir. Mesmo com o grande impacto emocional que foi que, gerado ali. Lógico, foi muito forte, assim, assustou muito, mas... Sim. Eu não pensei que eu ia parar de fazer, sabe? Que eu ia desistir, não. Então, vamos parar, então a gente desliga tudo, não vende mais nada e vamos procurar outra coisa pra fazer. Seguir na vida, né? Mas isso nunca passou pela minha cabeça. Eu sabia que que ia ser um período muito difícil e ainda mais difícil pra mim, porque tinha acabado de nascer minha filha. Então, assim, foi muito difícil pra mim. Mas eu falei, não, eu acho que a gente vai conseguir se reerguer, vai ser difícil, não sei como também, porque o Rafa ainda sabia, porque ele já estava conversando, já sabia algumas coisas, eu não sabia nada, então eu falei, mas de alguma forma eu acho que vai dar certo, né? Mas a partir do momento que a gente recebe a carta, foi impactante, foi um choque, mas eu acho que o choque maior foi quando entraram na nossa casa. Antes de você contar de entrarem na tua casa, quando você recebe essa carta, ela é clara nos pontos em te dizer o que você está fazendo errado e o que você precisa fazer a partir daquele momento? Ou é só uma notificação do tipo, tire tudo do ar, estaremos em breve aí? Não, nem avisaram que iam em casa. Na verdade, a carta, assim, resumidamente o que eu lembro, né? Eles notificam, né? Falam que você sofreu uma denúncia, que você precisa imediatamente tirar os seus produtos do ar e você tem 30 dias para montar uma defesa. Tá. E aí vocês tiram do ar e começam a pensar nisso. Tira do ar porque a gente estava errado. Sim. Então, se eu tivesse certo, eu não precisaria tirar do ar, porque tá tudo certo, vou montar minha defesa aqui. Mas aí, como vem a notificação, você fala, opa, então deixa eu tirar do ar. E aí, isso a gente foi instruído por ela não é advogada, mas ela tramita nesse meio dessa relação Anvisa-artesão. E aí ela orientou a gente. Ela falou, já tira tudo do ar, eu já tenho um modelo de defesa aqui, consegue tudo que você tiver aí de material pra gente colocar nessa defesa. Sim. E foi aí que, como eu já tinha essas questões dos orçamentos, e eu já tinha uma relação legal com da pessoa que me atendia até o final do ano passado, que ele saiu da fábrica, eu já tinha um relacionamento legal de conversar ali com ele e ficar enrolando. Ele, e aí, vamos começar? Falei, agora eu não consigo. Eu sempre eu dando desculpa, mas responsabilidade total minha ali de ficar realmente aquela coisa, não vai acontecer comigo. E aí, na dor, a gente teve que se aí coçar. não tinha alternativa, né, mais ali. Ou fazia...
Mas a questão que você tinha falado do emocional, eu não... acho que eu falo pela gente, assim, nós não somos mais as mesmas pessoas. Com certeza. A campainha de casa tocava, a gente se escondia de medo. E era visita, era motoboy. Bom, e aí, depois desse recebimento dessa carta, eles foram de fato à casa de vocês para efetivar, então, a verificação. Eles foram como é que foi aí esse processo? Como é que foi esse dia? Não foi a Anvisa, né? Não foi a Anvisa. É a polícia. Foi a polícia Polícia mesmo. Civil, porque a gente mora... na nossa casa é em Taboão da Serra. E a produção era feita lá? Uma parte, sim, é. E a empresa em si, o registro dela estava no endereço de solteira dela, que é em São Paulo. Sim. Então, como é em Taboão da Serra, a Anvisa passa para a jurisdição de Taboão da Serra e até a nossa casa. Senão, a própria Anvisa, ela tem poder de polícia e ia lá, né? Sim. Até onde eu sei é isso. E aí, um certo dia de manhã lá, toca a campainha, a viatura... de manhãzinha, tinha ido deixar meu filho na escola. Aí voltei, aí tocou a campainha, a viatura da Polícia Civil... Bem grande, inclusive. A gente sem entender nada a gente tava... Mas você tava dormindo essa hora. Tipo assim... Porque eu recebi a carta, mas vocês não imaginavam que vinham depois, Mas né? aí, mesmo com a carta, a gente ainda vacilou de não ter tirado a nossa operação dali. Por mais... quando vem a carta, pra gente mesmo contar a história como ela aconteceu. Quando vem a carta, aí o que acontece? Aí eu já chego na fábrica desesperado, produz tudo pra mim. Que aí agora na dor, aí você sai correndo, né? Pedindo ajuda, procurar socorro, quem você socorro. conhece pra ajudar. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, então, já você consegue já me emitir essa nota fiscal antes de você me entregar o produto? Eu já te pago, você inicia a produção, porque a produção, querendo ou não, demora ali uns 40, 45 dias, ainda mais com tudo que a gente tinha ali. E aí ele emite a nota fiscal. Então eu uso essa nota fiscal na minha defesa. Então ali eu já falo, os produtos já estão em processo de regularização e realmente a gente estava correndo atrás disso, querendo ou não, a gente só estava jogando para frente. Aí na hora que vem a denúncia, eu já tinha tudo já no esquema. Aí eu vou na fábrica, peço essa ajuda e aí a fábrica, eles ajudaram muito a gente e aí fizeram isso. E aí o maior erro aí, né, para chegar na parte da polícia na nossa casa. A gente devia ter tirado tudo dali do nosso ateliê, né? Porque é uma parte externa à nossa casa, né? É no mesmo terreno. Edícula, exato, é uma parte externa. E aí, a gente devia ter tirado tudo dali porque, querendo ou não, tinha coisas ali que não deveriam estar ali, entendeu? E aí é onde tem o erro aí que... mas é muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo, né? Então, assim, com a criança, aí carta, aí... polícia que bate na nossa porta. A gente não sabia exatamente o que a gente tinha que fazer, né? Eu vou tirar todos os produtos aqui do meu ateliê. Vou parar de trabalhar? Vou parar de trabalhar. Eu vou fazer o quê? Colocar tudo numa caixa e esconder, porque eu tô escondendo, eu tô, né? Tô fazendo alguma coisa de errado mesmo, né? Então, sabe, você fica muito perdido, porque você não tem informação 100%, né? Do que precisa ser feito. Porque na carta não vem falando exatamente. Não falava nada disso, né? Não, e tem vai alguém bater na sua porta. Tem uma coisa que eu quero também falar para quem está nos assistindo, que é assim, quem vive já Anvisa, né? Que tem indústria, que faz fabricação, tem uma coisa que acontece assim, né? Às vezes a gente tem uma indignação, assim, de mercado, não às vezes é muitas vezes, porque a gente pensa, poxa, eu trabalho, batalho, faço tal coisa e aquela pessoa não faz tal coisa, aquele outro concorrente, ou ele não tem, ou ele não foi atrás e ele não foi fiscalizado, né? Mas eu ouvi uma vez uma relação com a Anvisa que a pessoa dizia assim, quando a Anvisa vai até você, não importa o que seu vizinho faz ou não faz. Não importa se você tem alguma outra informação do quintal do lado, né? E que você, às vezes, mantém algumas coisas, você fala, mas todo mundo faz assim. Porque o nosso erro, às vezes, é pensar isso. Todo mundo faz assim. Só que na hora de você encarar uma dificuldade dessa, não é mais todo mundo. É o seu CPF, é o seu CNPJ. Por isso, é muito importante que você sempre pense na sua empresa independente das outras. Né? Apesar de tudo, apesar das indignações que a gente vive no mercado, a gente não pode fazer nenhum tipo de comparativo, porque a bronca e a bomba vem individual. Então, às vezes, a gente sofre um pouco com isso, né? Porque você fala, poxa, eu faço tal coisa, a pessoa não tem, ou faz isso na internet, a gente sabe que está errado, né? Eu já palestrei, por exemplo, em feiras aqui em São Paulo, feiras conhecidas, e eu já me deparei, assim, infelizmente, com algumas marcas
com stand e também sem nenhum tipo de registro, em feiras, mas assim, feiras muito grandes. Então, assim, tudo isso você fala, poxa, mas será? Né? Como é que é feita essa relação? Só que a gente não pode trabalhar pensando isso. Então, a gente precisa fazer o que a lei pede, o que é o correto e, principalmente, a gente vai ver agora ao longo ainda do podcast como é importante você estar dentro, né, dessa regularização, você se comprometer com isso. Por quê? Porque não é só essa responsabilidade, mas essa responsabilidade traz também muito crescimento para a empresa. À medida que você organiza a casa, você descobre formas mais eficazes de fazer, controles muito mais seguros. Então, tem muita coisa importante dentro disso, por mais que o baque que vocês levaram, né, indiscutivelmente, a gente não espera passar por isso e pela proporcionalidade que ela vai contar ainda para falar sobre o que eles sabem sobre a pena, enfim. Mas e aí? Aí chegaram lá. Aí chegaram até em casa, na porta. Bateram na porta. Eu estava lá em cima com a criança e foi o Rafa que recebeu eles, né? Sim. E aí o Rafa... De pijama. Que daí, detalhe. Inocente, falou assim, tá bom, vocês querem entrar? Tudo bem, pode entrar, né? Que eu não tô fazendo... Não, ele primeiro assim, né? chegou, né? Eu não sabia. Não mas tinha na hora carta, né? Ele não tinha nenhuma carta. Mas ele tinha umas impressões em mãos, né? E aí ele... Na hora que eu vi a polícia, eu já falei... Aí... Você ligou o nome da pessoa? Não, na hora que eu vi a polícia, eu falei... É da denúncia. Eu falei, é da denúncia. E a pessoa que estava fazendo ali o processo de defesa Lorinto, ela falou, tira tudo daí. E assim, a gente já não estava mais trabalhando lá, mas tinha coisa lá. E aí, na hora que ele chega e fala, é uma denúncia, eu vim aqui referente a essa denúncia e tal, e aí ele mostra as impressões do nosso site, referente a esses produtos e tal. Tava no nome dela, né, a denúncia, porque o site estava registrado no CNPJ dela. Sim. Aí eu falo, o quê? Denúncia? Ele, denúncia e tal. Eu falei assim, e aí ele falou, a gente pode entrar? Eu falei, mas vocês têm algum mandato, alguma coisa? Ele, não. Eu falei assim, tá, e se eu não quiser deixar vocês entrar? Ele, lembra até hoje? Aí ele fala assim, eu vou ficar aqui até o mandato aparecer. Aí eu falei, aí vem, na hora, eu sendo muito sincero, vem assim na minha cabeça, pô, eu tô trabalhando, não tô fazendo nada de errado. Vou deixar. Mas a alma sai do corpo, né? Vou deixar entrar. Volta. Foi o meu erro, foi deixar entrar. Não precisava, porque é minha casa ali, tá? Minha família. Mas você tá tão ali, tipo, não tô fazendo nada de errado. E, de fato, a gente não sabe o que fazer, né? Falta de informação, assim, faltou muita informação. Por mais que a gente soubesse, assim como muita gente sabe, né? Por cima, tem denúncia, tem Anvisa, precisa estar regularizado, mas você não sabe quantos anos de pena você pode pegar, que é um crime realmente pesado contra a saúde pública. Sim. Que a pena é maior do que o tráfico. Entendeu? A pena mínima é 15 anos, se eu não me engano, do crime contra a saúde pública. Então, assim, é algo que a gente não sabia. Então, e existe uma desproporcionalidade, né, com relação a isso. Muito. Mas, enfim. Aí entraram. Não somos a lei. Aí entraram. E aí, enfim, eu tava com a criança no colo e aí eles falaram, a gente vai entrar aqui e vai fazer algumas fotos, tá bom? Não, vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. Não tinha câmera. Mas ele falou... Ele não mostrou a câmera. Não mostrou a câmera? Não me lembro. Bom, isso faz 2 anos, então... Enfim, algumas coisas ainda... E você ainda... num processo totalmente absorvida pela maternidade, muito difícil. né? E assim, nossa, por muita sorte, graças a Deus, minha mãe apareceu. Assim, eu precisava muito de uma força ali, de alguém. Porque eu tava desesperada. Aí minha mãe apareceu, porque ela realmente ia, mas ela ia mais tarde. Ela resolveu aparecer bem cedo, porque a polícia foi muito cedo. Enfim, aí eles falaram que iam dar uma olhadinha, como o Rafa falou, e começaram a olhar, mexer, abrir os armários, gaveta, tudo, assim. Eles mexeram em tudo e começaram a tirar algumas fotos. E aí, enfim, aí eles foram, nossa! Aí eles até falaram, nossa, é tudo tão cheiroso, tudo tão limpinho, nossa, muito bonito aqui, sabe? Não assim, parece que tem nada de errado. Não parece que tem nada de errado, né? Parecia que o que eles estavam fazendo estava sendo um pouco estranho para eles, aquele serviço ali, né? Parecia que até eles não tinham total conhecimento do que a gente deveria ter de correto ali. Então, tipo, é pra você ver como é vago. Eu acho que eles nunca tinham passado por esse tipo de... Que no final, então, vocês já tinham um processo
vamos chamar de quase seguro, assim, já organizadamente, Era né? produto na prateleira. Porém, Era a gente que fazia. E não tinha notificação. Isso. Mas não era... porque quando a gente ouve coisas relacionadas à denúncia, Não tinha sujeira. a gente já pensa isso, coisa o que a gente vê de reportagem de TV. Não tinha rato, barato. Exato, é isso que a gente pensa inicialmente, Sim. né? Não, porque tudo pra lindo, eles estava maravilhoso. muito estranho fazer aquele serviço, assim, parecia que eles nunca tinham feito esse tipo de serviços, né? Acho que era a primeira devia ser vez algo deles. atípico pra eles, porque eles vão para encontrar o pior, Ainda né? mais polícia civil, E vão para encontrar o pior, Sim, né? Sim, clandestino. É. Não, nossa, era realmente um ateliê que eu recebia cliente ali, então tudo organizado, tudo lindo, maravilhoso. Já como uma empresa mas tinha em produtos, construção. exato, mas tinha produtos ali que não poderiam estar ali. Sim. Basicamente. E aí nessas eu tava com eles lá, com a minha mãe e tal, e o Rafa já resolvendo, acho que com o advogado, falando com 1000 pessoas, tipo assim, que me orienta, né? O que eu preciso fazer, né? E aí eles estão aqui recolhem dentro da esses minha produtos casa. de vocês, não? então- Ou eles pedem para jogar? Porque normalmente eles pedem para jogar fora, para ver o descarte. Então, né? como era um processo investigativo, Eles só Não. estavam olhando, não eles não precisavam, tiraram- eles precisavam ali reter algumas provas, né? E aí ele tira as fotos e aí ele fala com o chefe dele, né? E aí ele fala, parece que tem alguma coisa assim aqui. E aí é onde ele quer levar ela para a delegacia para prestar depoimento, averiguar Sim. e tudo mais. E aí é onde ela... E aí na hora, minha mãe até tomou um susto, falou assim, não, mas ela acabou de fazer uma cirurgia. Tava de quarentena. Né, eu não posso sair de casa, eu tô com cirurgia, tô com a neném, tô amamentando, não tem como eu sair de casa, não posso. Uhum. E aí eles até insistiram, falaram, não, mas é rápido, sabe? Vem aqui, é só um depoimento. Eu falei, não, eu não vou. E aí nessa eles falaram, então o senhor poderia vir com a gente, no caso o Rafa, né? E aí ele tava até falando com o advogado para ver mais ou menos o que né, orientar em alguma coisa, porque a gente realmente estava muito perdido. E aí o Rafa... E a gente sabe que a gente não oferece risco, mas a lei não sabe, né? É o trabalho deles, É o trabalho exatamente. deles. Eles têm que cumprir o que tá colocado E a ali, partir do né? momento que, querendo ou não, a gente deu margem, a gente tava... Sim. Tava com as Exato. coisas ali ainda. Exato. E querendo ou não, tinha a denúncia em si, tudo que aconteceu, a gente em nenhum momento, poxa, fomos injustiça. Não, a gente deu margem para aquilo acontecer. A gente sabia, faltou a informação de se aprofundar mais nas consequências da lei, mas a gente sabia que tinha a lei que a gente precisava para trabalhar da forma que a gente estava trabalhando, que tinha que seguir ali as regras. E de fato, né, essa fala do Rafael é importante, por quê? Porque a gente precisa ter autorresponsabilidade, né? Independe. E assim, a autorresponsabilidade, inclusive, faz parte do processo de crescimento para a empresa. Saber que estou errado e vou corrigir, né? Que a gente não espera, né, essa avalanche de uma vez, esse choque. Mas coisas erradas acontecem, né? Eu acredito hoje que 100%, às vezes a lei também muda tão rápido, você não sabe o que está rolando hoje, amanhã, putz, não está rolando de novo, e aí no meio desse intervalo você é pego em alguma coisa, você precisa refazer o caminho. Isso é comum acontecer. Sim. E ter essa consciência de que é preciso tomar a responsabilidade de falar, bom, até aqui eu estava errado, então agora, a partir de agora, eu vou pagar por essas consequências, né, do meu ato e vou bola para frente, vou fazer o certo a partir de agora, né? E aí eu quero que vocês me digam, assim, o que faltou de informação. Vocês já falaram que não faltou muita informação, que vocês já tinham esse processo, mas assim, o que veio de sobrecarga aí com a terceirização, que hoje vocês terceirizam, né? Vocês têm uma fábrica para fazer o produto de vocês, que é uma opção muito importante, que às vezes tem gente que não sabe que tem fábricas que terceirizam pequenas quantidades, porque essa é a primeira coisa, né? Quando a gente pensa numa terceirização, é difícil, mas tem. Por exemplo, eu também terceirizo outras marcas. Então, a primeira coisa que chega você pode terceirizar pouco? Né? Porque a pessoa que quer começar, como é que ela vai fazer uma produção, gigante, né? Só que as fábricas, aí eu vou falar como terceirista, a gente não consegue fazer tão pouco. Por quê? Porque isso encarece o processo também para quem está entrando. Porque o custo, muitas vezes, para o fabricante, para nós terceiristas, ele envolve, para a gente, às vezes, o tanque, né? Que eu não posso colocar um processo num tanque para fabricar muito pouquinho. Mas para quem vai comprar essa produção, embalagem é caro, né?
a primária, a secundária, o cartucho, tudo que você vai colocar, a rotulagem. Então, comprar em pequena quantidade, isso também te encarece o processo. Por isso que às vezes não compensa, não tem como você fabricar pouco. Mas é uma possibilidade muito real e muito provável para quem quer começar. Só que tem os dois lados da moeda, né? Como é que você começa com tudo certinho se você não testou isso no mercado? Então, as pessoas partem para o artesanal, para a coisa, vamos chamar assim, mais informal. Você, acredito, pelo que você está contando, procurou fazer de qualquer forma as coisas corretas, com a higiene necessária, com a limpeza, com a preocupação de ter uma produção ali segura, mesmo que não chancelada pela Anvisa, mas ali já. Sim. Mas pecaram talvez por não terem sido um pouquinho mais rápidos, já sabendo que isso podia acontecer com vocês já fazerem, né? Sim. O que mais pegou, assim? O que vocês ficaram mais impressionados com esse processo, assim? Agora, fazendo todo o processo de regulamentação mesmo, quando vocês entraram aí para fabricar. Então, acho que, assim, o que mais me impactou, porque a gente já sabia meio que de tudo, assim, né? Uhum. Que a gente já sabia que a gente tinha que regularizar os produtos, né? Mas eu não sabia que realmente era um crime. Para mim, isso foi uma novidade. Eu não sabia que era um crime, né? Que tem a pena e tudo mais. Isso, para mim, foi um choque mesmo. Eu falei, nossa... Os produtos, você falou que é grau 1. Eles não precisam, então, de teste de eficácia, os seus? Não. Não, né? Porque é outra coisa que as pessoas também... tem, às vezes, dúvida, né? O grau 1 são produtos que a gente vai chamar de mais simples, eles não têm promessas, assim, né? Eles são produtos ou que a gente vai trabalhar com a hidratação, com a limpeza, com a perfumaria. Então, são produtos, de fato, que a chance desse produto ter algum tipo de ação, né, perigosa para a saúde é talvez muito raro, né, ou talvez inexistente mesmo, como aparece na legislação. E grau 2 já são produtos em que eu preciso registrar esse produto, eles são avaliados de outra forma, eles precisam de teste de eficácia, então você tem que comprovar, se você colocar numa rotulagem, esse produto faz isso, você tem que provar que esse produto faz isso. Então, isso não é uma brincadeira, né? Então, sim, desde a rotulagem, desde a formulação, do ativo que você vai usar, do percentual que você vai trazer para aquela marca, né? Para aquele blend, enfim, para o produto que você vai fabricar, você tem que ter um passo a passo muito seguro, você tem que ter a qualificação do seu fornecedor de matéria-prima. Olha, não é brincadeira montar, vocês que têm uma linha grande, não é brincadeira montar, mas é possível quando você vai aprendendo esse passo a passo. E realmente é muita informação, né? Sim, porque eu imagino que um próximo choque, eu sempre brinco, a gente na fábrica tem tanto papel, tem tanto processo, né? É tanto pop, é tanto manual, é tanta coisa que realmente isso dá um nó na cabeça. Mas depois que você começa e faz é um desdobramento e uma renovação constante. Aí você só aumenta. Então, fica fácil. É que as pessoas pensam no processo como um todo e isso realmente assusta e dificulta a gente querer começar. Mas é possível você fazer muito aos poucos também. E o custo mesmo assusta, né? O investimento, sim, porque... e a gente, na verdade, a gente tem muito produto, né? Então, isso assusta mais ainda, porque você fala, pô, eu vou ter que comprar quantas quantidades, né, de cada item, E você né? Inicialmente notificou tudo? A gente foi tudo de uma vez. Você fez tudo de uma vez? De uma vez, porque a gente teve que tirar tudo. E aí a gente tem alguns marketplaces que vendem os nossos produtos, sim, que são os kits, que a gente monta kits em caixas de MDF, cesta de palha, que aí vai um produto de cada... de casa, aí vai vela, cosmético, mix, óleo, né? vai tudo junto. Então, a gente falou, pô, a gente vai perder esse ativo que a gente tem porque a gente não vai ter o produto? É porque se você notifica uma parte, você vai ficar... Aí você fica refém, exatamente. Aí já que vai fazer... Por um trabalho que já tinha sido construído, Exato, né? E a gente já estava no mercado. Então, assim, o que a gente precisava ali naquele momento era só regularizar. Agora, não dá para tirar nada. Depois que a gente regularizou, teve um produto ou outro ali que a gente falou, pô, não vale mais a pena produzir tanto, porque antes a gente produzia sob demanda ali, tinha um estoque ok, mas nada assim, comparar com a produção industrial de uma fábrica, né? E teve uma coisa que a gente nem falou, a gente também perdeu o nosso Instagram nesse processo todo. Mas com relação à denúncia? Provavelmente. Teve uma denúncia de Instagram também, então a gente... Quem denunciou tudo. Já falou, vai tudo de uma vez. Foi bom. Já que vai, de tudo, mas a gente vai trabalhar e vai recuperar tudo, mas né? a gente vai se reerguer. Foi aquela pergunta que você fez. Então, assim, desistir não estava em pauta. Não era opção, porque a gente vivia do negócio com uma filha pequena. Vamos se reinventar. E quanto tempo foi essa duração entre
a denúncia, o ir até a casa e vocês conseguirem retomar os produtos para o ar, tá? Com essa já está com tudo notificado, assim, ou mais ou menos pronto para retomar. Quanto tempo demorou isso? 4 meses. 4 meses. Foi muito rápido. Muito. Pensando em processo porque a gente já tinha muita coisa encaminhada, assim, né? Muita coisa já... Não, a gente já tinha as fórmulas prontas. Não, e você já tinha o terceirista, né? Já tinha o Que terceirista. é uma outra informação importante. Já havia uma negociação iniciada ali. Já tinha um orçamento inicial e tudo. A gente só fechou. Falou, faz. Beleza, vamos seguir em frente. Por isso que a gente já estava ali com um pezinho. Então, acho que o erro foi isso. Foi ficar, sabe? Não, daqui a pouco. A gente deixa pra amanhã. E daqui a pouco deixa desse jeitinho mesmo. Foi até agora, né? Deu certo. Porque tava legal. Você não precisa sair da sua zoninha de conforto. E a gente não entende como um mal, né? Como você falou. Não. Eu tô fabricando meu cosmético, que é para uma hidratação, bem, né? Como é que tô fazendo bem para as pessoas. Como é que isso pode ser um crime, né? E um crime com uma a gente nunca teve uma reclamação negativa, assim, só feedbacks positivos. Até pelo meio que a gente... O tipo de público que a gente atende é um público bem... que tem essa troca de acolhimento e tal. Você vê que nunca teve nenhuma reclamação. Ai, nossa, seu produto me deu alergia. Nossa, que produto ruim. Nunca. Porque tá aí, o Instagram tá aí, o Google tá aí. Todo mundo tem liberdade. Não gostar de algum produto, tranquilo. Não gostar de alguma essência, tranquilo. Mas não que o produto tivesse feito alguma... Exato. Né? Mal, né? E aí, minha gente, o que acontece, né? Em outubro de 2025, a gente traz... E eu quis trazê-los aqui para essa pauta... Por quê? Porque agora a gente tem uma RDC, que é a 15154 de 2025, que está trazendo a possibilidade de produção artesanal com menor burocracia. E aí, quando eu vi o caso deles e quis convidá-los para o podcast, eu pensei assim, né? Como é que pode, no caso eles, mas pode ser você que está aí, que passou por isso, enxerga agora essa possibilidade que a Anvisa pode trazer através dessa RDC, de eu não precisar mais notificar os produtos, né? De eu ficar isento disso, não isento de responsabilidades, que a gente vai falar um pouquinho, mas essa isenção. Por quê? Vocês passaram por uma turbulência nada fácil, principalmente porque envolveu polícia, né? Receber em casa, então isso realmente deixa a gente meio baqueado. Sim. E aí agora tá prestes a ser aprovado, não sei se no momento que esse episódio estiver aparecendo para você, se a gente vai ter aprovação integral ou não, ou se ainda está em trâmite, mas da possibilidade da produção artesanal ter isenção de notificação. Como é que vocês veem, assim, recebem essa notícia, essa RDC? Isso mexe com vocês? Não mexe? Está tudo bem? Conta aí. Não, para mim está tudo bem. Fico feliz, né, por algumas marcas que ainda estão iniciando, porque, né, não ficam um pouco mais aliviadas, assim, eu acho, sabe? Tipo, não, tão nesse processo de entender, porque precisa realmente regularizar tudo, né, 100%. Então, eu acho que eu fico feliz por as marcas que estão iniciando, porque começar não é fácil. Então, Sim. Você já começar e ter que já pensar em regularizar tudo, sabe? Então, eu fico feliz por isso. Mas eu acho que ainda... falta informação de 100% o que pode e o que não pode, né? Então, se hoje eu não tivesse, né? Se meus produtos não fossem registrados, eu ia continuar pensando em registrar eles, porque mesmo que saiu essa lei, sabe? Eu acho porque que o crescimento exige também, né? Uma formalização Exatamente. maior, você cada vira vez uma maior. Fábrica, que aí Isso. é outro processo outro burocrático processo, também. Se realmente você quer crescer, né? Você quer colocar os seus produtos, né, em farmácias, em outros locais, assim, você tem que pensar em crescer, então você tem que pensar realmente em registrar os seus produtos. Não dá para você ser só, né, ali, um artesão, né? E o terceirista também, né? Ele tem, além de toda a estrutura e todos os processos prontos, né, para garantir para quem contrata a terceirização, você precisa de um químico responsável ou de um farmacêutico, dependendo do tipo de produção que você faça, e que muitas vezes o dono do sonho, ele não tem essa formação, então ele precisa do RT lá, do responsável técnico, que vai assumir a assinatura desses produtos. Não sei se é seu caso. Ou se hoje você consome o RT do terceirista, né? Então, tudo bem. Então tem tudo isso, né? Porque a produção em casa, então assim... Por mais que seu produto seja maravilhoso, e ninguém está dizendo que não é, a lei não permite, não tem como fazer isso, né? Você vai precisar ir por um caminho ou por outro. Ou você vai ter que se formar para poder ser o seu RT, ou você vai ter que depender de uma indústria que vai fazer isso para você. Então, você não vai conseguir fugir disso. Mas,
Quando a gente fala dessa RDC, né, o que ela traz para a gente? Ela traz, primeiro, produções pequenas, processos manuais, produtos de baixo risco. Então, entendemos hoje, pela descrição da RDC, né, que é bem completinha, que é para produto de grau 1 só, e uma rotulagem já melhorada do que o artesanal traz. Você já tinha rotulagem na época, antes da denúncia, né? Sim, já. E ela melhorou muito? Não, na verdade, ela já era completinha. Ela já era bem completa já. Mas mudou alguma informação. Que a Anvisa exige, Sim. Exigências da Anvisa que a gente teve que mudar alguma palavrinha ou outra, mas porque a gente tem exigência de rotulagem do que você pode escrever ou não. Também tem isso, que às vezes as pessoas A gente tinha um produto que encaixa bem nisso, chamava sabonete íntimo. Que é esse. Aí qual virou sabonete mostrar? mulher. Não é mais íntimo. Não pode falar o íntimo. Sim, não pode. Tem alguns termos a Anvisa proíbe para que a gente não... Iluda, né? Iluda ou não... Você está prometendo algo. Então, se você é o que você falou, você está prometendo, você tem que fazer. Você tem que tomar cuidado. Então, às vezes, a falta de informação faz a gente cometer, às vezes... Exato, a gente não tinha essa informação. Uma bobagem. Mostra aqui para mim o sabonetinho deles também. A linha é bem completinha, bem bonita. Tudo vegano, natural. As caixas de embarque são bonitinhas. De embarque não, a segunda caixa, né? Muito, muito legal. Depois vocês vão falar dos outros produtos da linha. Mas, você acredita, assim, que hoje, depois de tudo, né? E se essa RDC aprova, enfim, isso vai trazer mais gente para a formalidade ou assustar um pouco? Por quê? E aí, uma opinião muito particular. Quando eu isento a notificação, pelo que eu entendi da leitura da lei, né? E claro, posso também estar enganada com a interpretação, a Anvisa em nenhum momento tira a sua responsabilidade de fazer todo o restante do processo. Então, para que as pessoas não se iludam, né? Também. Eu só não preciso mais notificar, então tá tudo certo. Vou continuar. E não é bem assim, porque a gente precisa fazer muita coisa quando vai lançar um produto no mercado, né? Porque o que a gente tem que ter de entendimento? Enquanto a gente vende naquele universinho ali, é uma situação. O seu produto, ele vai chegar em Minas, em Alagoas, ele pode, em alguns casos, até ir para fora do Brasil. Então, a gente não sabe quem vai usar, quem vai aplicar, se sabe, se não sabe, né? Se aquele produto tem alguma característica que se uma criança pega. Por isso que é tão importante o conhecimento mesmo e esse entendimento da consciência da importância da regulamentação, porque traz todo esse aval para qualquer linha que a gente vai fazer, né? Se você registrou, se você notificou, no nosso caso, notificação também, meus produtos também são todos grau 1, mas você precisa saber o que você vai pôr, quem que vai pegar, então isso é muito importante. Mas você acredita que a lei pode trazer o que para o mercado? Eu acho que a lei, enfim, ajudou, de certa forma, algumas pessoas a ficarem mais aliviadas, né? Uhum. Enfim, mas acho que você fala melhor sobre a lei. Não, mas sua opinião, o que você acha? Como você faz, como é você que produzia ali, o que você acha? Que, tipo, é melhor, você se sentiria mais à vontade? Se hoje você não tivesse a notificação, você não precisasse ter feito tudo, e por tudo que você passou, e aí sai a lei, você se beneficiaria dela. Sim, com certeza. Eu acho que ficaria mais aliviada. Mais né? aliviada. Mas, ainda assim, você acha que você teria consciência de que não notifico, mas eu preciso ter todo o restante? Sim. Você acredita que sim? E aí você teria contratado um terceirista? Sim. Eu já Você acha que independente disso? Sim, independente da lei, eu já ia querer registrar agora mesmo, saindo isso. Eu acho que ainda tem muitos pontos de interrogação, né? Muitas dúvidas. Tem ainda. muitas dúvidas. Inclusive, quando a gente fez o nosso vídeo falando da denúncia, a gente percebeu ainda mais isso, que diversas marcas entraram em contato com a gente. E muitas delas falaram, mas agora saiu a nova lei, né? Mas mesmo assim, ela sabe dessa nova lei, mas ela ainda tem dúvida. Eu te pergunto por quê. Por exemplo, vocês partiram para uma terceirização, porque não são químicos nem farmacêuticos. Isso. Então, eu penso assim, o artesanal pode ser produzido por qualquer pessoa, com qualquer formação. Sim. Então, eu volto a falar, posso estar enganada na interpretação, mas eu entendo que, então, eu não preciso mais de um RT, então eu posso continuar fabricando na minha casa.
Mas você ainda tem que ter toda a questão da vigilância sanitária. Sim, você né? tem que ter, não sei o que foi pedido Política para de você. Boas Os práticas. POPs. Tudo certinho. Registro de limpeza. Não sei, né, se pode ou não trabalhar dentro de casa, porque a maioria dessas pessoas trabalham em casa. Exato. Na cozinha, no quartinho. E por quê? O que a Anvisa preconiza, né, para esses casos? Que quando é um trabalho em casa, desde que você tenha saídas e entradas separadas, né, que não passe... Isso. Eu não posso passar por dentro do meu quarto para chegar no ambiente tem gente que onde produz eu em faço. apartamento. Tive exato. Vários relatos. Isso, exato. Então, assim, como é que é isso, entende? Então, até nisso a gente já tinha se modernizado, porque quando a gente estava com a estrutura separada. A gente tem, e tem todo um espaço ali empresarial mesmo, da onde a gente consegue receber as pessoas, servir um café e tudo mais. A pessoa está ali no nosso ateliê, mas é no mesmo terreno da nossa casa. Então, mesmo com tudo isso, a gente sofreu tudo isso. E não tinha lei também. Né? Sim. E vocês precisaram fazer alguma mudança de CNPJ aqui, não porque vocês têm o terceirista, né? Para assumir Sim. a linha. A gente não tem KNAI de indústria nem de fabricante. E vocês, em algum momento, pensam em trazer essa produção para vocês? Sinceramente falando, hoje não. Hoje em dia não. Porque antes disso tudo isso, a gente já tinha uma outra marca parceira nossa que a gente estava tentando viabilizar algo nesse sentido, da gente abrir uma fábrica para a gente produzir os nossos produtos. E aí a gente usaria as duas marcas ali para fazer essa produção. Sim. Só que aí quando foi ver a burocracia que era, a gente falou, melhor não. É porque hoje vocês não passam pelo processo de POP, essas coisas, Nada. porque fica com a indústria, né? Sim. Mas, gente, realmente muita documentação. Mas é muita documentação importante também para você garantir a segurança. E vai e volta várias vezes, aprova, desaprova, muda exato. isso. E são obras, né? Você precisa fazer obra. E toda fiscalização tem alguma atualização, né, das coisas que aconteceram. Então, você começou um processo de limpeza de máquina e é atualizado. Depois, uma hora você pode limpar com um produto, depois você precisa trocar. Enfim, tem um monte de detalhezinho aí. E a fábrica, a indústria... Toda hora tem alguém fiscalizando, né? Diferente de um artesão, né? Porque no caso da terceirização, é o terceirista que é fiscalizado, né? Também. Sim. Claro que eles podem... De alguma forma, existe uma responsabilidade subsidiária aí, mas é o terceirista que faz a fabricação, que é o responsável ali por garantir que tudo saia de acordo, né? Você compra aquela produção, mas a fórmula é de vocês, você falou, né? Sim, a fórmula é toda nossa. Toda de vocês, sim. Que legal. E aí, fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa não sabe. Você pode comprar a fórmula do terceirista, que ele pode te oferecer, ou fazer a fórmula. E tuas fórmulas foram aprovadas de boa, sim? Foi... Ou você teve que fazer... teve um processo um pouco demorado, Aí sim. Eles fazem testes, mandam algumas amostras pra gente. Realmente tem produtos, né, de cabelo, então você tem que usar alguns dias pra você ver o resultado que tem no seu cabelo, né? Não é só sentir o cheiro. Sim. Tipo assim, o difusor, tudo bem, itens pra casa, é só sentir o aroma legal, ficou bom. Agora pra cabelo, corpo, né, rosto, tem um processo de alguns dias pra você ver se tem. Então foi assim, mas não foi algo tão assim mirabolante de algo muito demorado, mas E nem nada que não tenha sido aprovado. Não, tudo deu certo. Foi às vezes reprovado numa primeira, segunda, mas na terceira deu certo, sabe? Não, e também deixar claro para as pessoas que os contratos com a terceirização, mesmo quando a fórmula é própria, existe um contrato que a empresa não pode utilizar a sua fórmula. Existe muito o famoso confidencialidade. Porque as pessoas falam, poxa, mas eu vou ter que passar a minha fórmula. É um apego, nossa. Então, isso um apego. que eu queria falar também. Porque até eu que comecei a fazer, né, os produtos, eu reparei que eu era muito apegada. Muito apegada. Nossa, isso antes de denúncia, né? É um filho, antes de denúncia. Eu acho que era gente que queria revender. Até para revender eu não queria. Eu falava, não, mas ela vai revender lá com outro nome, sabe? Não, eu pensava assim, não, é minha fórmula, fui eu que fiz, sabe? Um apego, assim, gigante. Sim. Hoje, assim, isso foi muito bom. Depois da denúncia, eu me desapeguei mesmo, sabe? Eu falei, não, é pro mundo, entendeu? Gente, não fórmula... é minha. Fui eu que criei, tá ok, entendeu? E assim, tem fórmula igual de 1 bilhão de produtos. Só, né? Um monte de coisa igual, é parecida. Apegado. Porque você pega um rótulo, primeira coisa, né? A lei hoje, acho que ainda tá assim... Espero não falar nenhuma besteira. Quando você descreve o rótulo, você descreve todos os ingredientes que você tem lá.
A ordem que eles aparecem é a ordem do que vai mais para o que vai menos. Então, assim, de alguma forma, qualquer pessoa pode... Só que é a quantidade. A alquimia, né? Exatamente. E não é somente isso, porque você pode fazer um produto igualzinho e um vender e outro não, porque daí vai entrar a estratégia de marketing, Tudo. né? Tudo que a empresa coloca ali de valor, a sua rede de contato. Então, assim, eu acho que ainda é um tabu e um medo que as pessoas têm de minha fórmula. É um apego, né? Eu não posso passar, meu Deus do céu, vou me copiar. E assim, dá para copiar tudo que a gente quiser, porque as fórmulas estão aí. Se alguém pegar o meu rótulo aqui, vai ver tudo que tem só na composição. Só que quem faz Inaê é só Inaê. Não tem outro caminho. Então, se você quer consumir da marca, porque a gente não compra só o produto, né? A gente compra a essência, a gente compra os valores da marca, o que aquela marca traz pra gente, a relação que a gente tem. E isso é construído e ninguém tira, independente do produto. Então, não precisa ter esse apego todo, vamos dizer assim. Exatamente, porque se você for ver, quantas pessoas não vendem um leave-in para cabelo? Quantas pessoas não vendem uma manteiga? Então, são milhares de concorrentes, mas não é isso que eu vendo. É a Inaê, é toda a construção, né? Não é só o produto em si, né? Não, e o nosso mercado, cá entre nós, é mega competitivo, né? A gente tem muita gente. E a gente, nos cosméticos, a gente teve parceria ainda para os primeiros, né? E aí, quando a gente regulariza... Aí a gente muda a fórmula ali, uma coisa ou outra, para trazer essa identidade mais para nossa marca. Isso impactou para vocês a questão de preço de venda? Depois que... Terceirizar? Porque vocês... Imagino. Ficou mais barato. Ficou mais barato? Com certeza. Jura? Isso foi um susto também, porque a gente imaginava não, que... Não, um susto, mais um tapa na cara, assim. Fala, por que você não fez isso antes? Porque é um preconceito também, né? Não é nem... A questão é aquela, que não, que de você... achar que vou gastar mais. Você vai gastar mais, porém, se você colocar um unitário ali, você tá gastando menos. Só que assim, o volume... É que você tem que fazer um volume um pouco maior do que você já faz. Você precisa ter uma verba ali, um investimento alto, não é baixo. Porque uma coisa, você vai fazer um produto, legal, você se prepara para aquele produto. Agora, no nosso caso, foi assim, acabou, não vende mais. Ou regulariza para vender. A gente teve que fazer 90 SKUs ali para... A gente tem variações de produto, então era uma quantidade muito grande de produto. Não, e é o que a gente falou, né? Se você mantém a sua produção baixinha, e a fábrica às vezes não consegue, vai ficar muito caro a parte de embalagens. Então, assim, unitariamente, como você falou, compensa, porque fazer mais diminui o custo unitário. Só que você precisa bancar inicialmente um valor maior. Por isso que é mais caro inicialmente, mas se você consegue vender a produção, e por isso que muita gente não começa, por causa dessa questão. Porque aí você bate numa fábrica, mínimo 30 mil de pedido, 30 mil reais, ou 500 unidades por receita, e aí você fala, porra, mas como é que eu vou pôr 500 unidades aqui? Vai vencer, eu não vou ter vendido metade. Eu vendo 150, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Eu não vendo isso o ano todo, como é que eu vou vender? E aí você fica com esse medo. E aí é onde você tem que garimpar mesmo e achar parceiros ali que realmente abracem a causa. Porque a nossa lei ainda prevê a nossa validade por 3 anos, né? Diferente dos Estados Unidos, que a partir do momento que eu abro o potinho, a nossa lei brasileira ainda são 3 anos a validade de vocês também, dos produtos de vocês. Depende. Tem uma ou outra mesmo. Depende, né? Depende o máximo, eu digo até é natural, então ele... Ao máximo, sim. Não, então aí diminui um pouco. Aí tem um pouquinho mais de cuidado, né? Sim. Porque você precisa não ter conservante, não tem vários aditivos ali. Então se você perde a produção, infelizmente, perde dinheiro, não tem o que fazer. Hoje, passou tudo isso já há 2 anos, né? Ufa, a tempestade foi embora. Desculpa te interromper, mas só para você ver o quanto que demorou pra gente entender todo esse processo, assim. Depois de 2 anos a gente tocou no assunto, assim. São só amigos próximos. Eram só amigos próximos e familiares. E a gente tinha medo de falar. Agora é o Brasil, pessoal. Porque agora depois de 2 anos a gente tipo assim, tocou nessa medo de falar que foi polícia. Para alguns amigos a gente falava que tinha sido polícia, para outros a gente não contava do caso da polícia. A gente tem um pouco, acho que com a gente, enquanto ser humano, um pouco da vergonha também, eu acho, embutida, a continuação do medo que você falou. Do tipo, nossa, tocar nessa ferida dói. Contar para meus amigos, que a gente trabalhava, eles vão pensar assim, nossa, mas você trabalhava todo errado, então. Foi até polícia e o julgamento das pessoas, né? Porque, de fato, ninguém sabe o que acontece. Não. Então, mas é importante e legal ter visto vocês falando sobre isso, porque pode esclarecer para um monte de gente que ou está passando ou eventualmente pode vir a passar e já ir pensando em o que fazer, né? Porque quero reafirmar que é muito importante o trabalho que a Anvisa faz, né? A gente falou da polícia, mas eles estão lá para cumprir uma
uma determinação, e o que o Rafa falou e a Stephanie também. Eu estava errado naquele momento, né? Independente do que acontecesse. Então, eu preciso respirar e seguir em frente. Mas hoje, se você olhar tudo isso, passou 2 anos, agora vocês já conseguem falar sobre isso. A Inaê está no mercado, tá sendo distribuída por aí, espero que tudo bem. Como é que o que você faria diferente hoje? Assim, ou que você pudesse falar para a pessoa que está na situação que você estava no passado. O que você já falaria para ela? Faça isso diferente. Não caia nessa ilusão. Eu acho que mais na ilusão da lei mesmo, que saiu agora, que muita gente está achando que pode seguir da forma que está seguindo, que é fazendo em casa, os produtos, enfim. Eu falaria para essas pessoas realmente estudar a fundo mais sobre isso, se realmente do jeito que você está fazendo é a forma 100% correta, porque é isso, eu falaria para todo mundo estudar mais sobre essa lei e ver se da forma que você está trabalhando é a forma correta, para procurar entender mesmo. Você acha que vale essas empresas de consultoria para isso? No nosso caso, a gente não fez, né? Mas acho que muita gente ainda não tem, né? O entendimento, eu acho que pode ser muito válido uma consultoria para dar um norte, assim, né? Porque também é isso. Tem muita gente que joga lá no Google, né? No chat. Hoje. E aí é tanta informação diferente. Você lê uma coisa lá, uma coisa aqui. Às vezes a gente quer ler o que convém, aí você leu aquilo, você fala, tá na internet, pode. E aí você pega aquilo para você. Mas Às vezes é alguma informação errada, né? Se informem, A gente tem um órgão importante em São Paulo, gente, que é o Sebrae, que atende muitas pequenas, médias empresas e que ajuda, principalmente nessa parte. As pessoas não sabem que o Sebrae também, né, fazendo uma propaganda gratuita aqui do Sebrae, mas eles fazem consultorias para os pequenos empresários, então é uma fonte. E assim, acho que a dica mais importante é procurar conhecimento, é entender se você quer realmente estar no mercado, como é que funciona a lei. E assim, as dificuldades que a gente vai encontrar às vezes de não entender o que a gente está lendo, não saber interpretar exatamente. Então, às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? Eu acho que o que ajudou muito foi a própria fábrica, porque o Rafa já tinha, né, o contato da fábrica. Então, quem ajudou muito na hora que a gente recebe a denúncia, a gente foi muito orientado pela fábrica, que porque a fábrica sabe. Eles antes de serem fábricas, eles eram uma empresa e sofreram uma denúncia também. Então, eles passaram tudo que a gente passou. Já. E aí, por isso que é legal a história, porque aí que eles... eles também eram informais? Eles vendiam igual a gente vende, produzia, né? A responsável em si produzia e vendia nesse formato. Isso há muitos anos atrás, antes até da gente. E aí, quando ela sofre a denúncia, ao invés dela terceirizar, ela fala, por que eu não viro uma fábrica? E aí, nesse entendimento, ela falou, por que eu não ajudo outras marcas que estão passando pela dificuldade de terceirizar com essa questão da quantidade mínima, que foi esse ponto que a gente levantou quando a gente trouxe essas informações para a gente fazer a postagem e tudo mais, era sobre isso, sobre você ter ali uma alternativa que fique mais acessível, porque a maior dificuldade é essa. Esse é o ponto inicial. Quando você vai, você até tem a boa vontade, porém você chega e você fala, não é para mim, não tá ao meu alcance, eu não tenho, a realidade não é assim, é só fazer isso, não é, a gente sabe que tem uma dificuldade aí que acaba fazendo com que a pessoa seja obrigada a ficar no informal. Sim. E é engraçado, né? Porque não só na indústria cosmética, a gente pode falar da alimentícia, né? A gente, quando faz uma coisa e ela é aceita, né? Você pode fazer um bolo maravilhoso, você, né? No caso da Stephanie, fazia os cosméticos, as pessoas começaram a gostar. Só que a Anvisa vem para dizer assim, agora você vai trabalhar com outra pessoa de fato, com pessoas que você não tá vendo. Então, a gente precisa garantir essa segurança, né? De que você vai colocar alguma coisa no mercado que tem inspeção, os nossos fornecedores todos têm que ser qualificados pela Anvisa, quem fornece a matéria-prima. Então, assim, é uma cadeia realmente de segurança, por isso que é importante. E ninguém está dizendo para você que seu produto é ruim, que você não pode fazer, mas eu faço, minha família gosta. Ok. Enquanto você está dentro de casa. Quando você põe o pé para fora, você precisa estar subordinado a essa legislação para que você tenha, não vou dizer que você não tenha problemas, porque os problemas podem acontecer, mas que você tenha o menor número de problemas, ou se você tiver os problemas, você tiver calçado, né, para garantir que talvez eles não tenham sido gerados pelo seu produto, porque ele estava
tudo certinho. Aí você tem como provar, né? Porque, obviamente, também a gente sabe que existe erro de mau uso de consumidor. Aí tem um monte de coisa no meio do caminho, né? Aí não, aí tem, né? Do transporte até a chegada com a pessoa. Passa por um processo também. Passa por um processo. Mas, enfim, você acha que hoje vale ainda a pena começar artesanalmente? De alguma forma vai ter que começar, né? De alguma forma vai ter que começar. Então, assim, é que eu falo pela minha experiência, né? Então, no meu caso, não era um trabalho, né? Eu comecei fazendo algo pra mim mesmo. Pra autocuidado meu, da Stephanie, né? E daí que eu vi que as pessoas gostaram e queriam o produto. Aí, por isso que eu fui fazendo, né? Sim. Mas hoje existe a possibilidade de você ter uma ideia. Pô, quero vender sabonetes artesanais. Né? Se a pessoa já querer começar algo assim, ela já pode ir direto numa fábrica e já iniciar, né? Ali ela pode falar os ingredientes que ela tem interesse, enfim, a fábrica desenvolver um sabonete para ela. E vocês entraram nessa nova onda também de poderem trazer conhecimento para essas pessoas, de vocês poderem vender, por exemplo, algum curso que vocês possam explicar como é que é um passo a passo, alguma coisa assim, surgiu desse... Você diz passo a passo dos produtos ou da denúncia? Da forma, né? Um e-book. Tipo assim, eu vou aproveitar isso que eu passei, porque é uma experiência que só quem passa sabe, e de Dá ensinar... o caminho das pedras. E dizer, olha, você pode ir por esse caminho, você pode fazer assim, eu fiz dessa forma, porque toda experiência é muito válida, né? Sim. Então, assim, vocês estão aproveitando isso de alguma forma? Então, depois que a gente fez o vídeo e viu, né, o tanto de gente ali que entrou em contato, a gente ficou bem impressionado. A gente impactou muitas empresas. Sim. E aí a gente falou, pô, eu acho que a gente pode fazer diferença. diferença. E a gente já... E o que acontece, né? A gente já tinha um serviço ali que a gente oferecia. Por exemplo, tinha muita... Como a gente trabalhava com muita revenda, Sim. a gente tinha ali já algumas profissionais que queriam revender e já tinham uma marca. Aí a gente acabava que a gente terceirizava para essas pessoas. Sim. Tudo artesanalmente. Aí a gente fornecia em formato de refil, enfim, a pessoa já Sim. tinha ali o produto, só que ela queria o nosso. Então, você vai ter o meu produto, porém você vai vender com a sua marca. Então, um cliente ou outro, a gente já meio que fazia isso informalmente. Sim. E aí, quando a gente vai para a fábrica, eu já trouxe eu tenho mais de 5 clientes que eram meus, que eu registrei na fábrica. Porém, eu sou a ponte. Sim. Então, continua sendo os meus produtos. Então, Sim. assim, você vai utilizar meus produtos, aí a gente intermedia e faz esse processo também. Então, depois do vídeo que a gente divulgou, esse tem sido a maior abordagem, né? Eu tenho oferecido muito esse processo para essas pequenas marcas. Eu falo, tem como, a gente já tem aqui um private label, que dá para você... fazer aqui, você quer começar a sua marca, eu tenho os produtos. A gente vai registrar com a sua marca. Só que você já tem um produto aprovado no mercado, você já tem aqui um produto de 8 anos de mercado. Então, a chance de dar certo é muito maior. Caso você queira fazer algo do zero, é possível também. Então, a gente está dando essas alternativas. E também essa questão de mostrar para quem quer fazer do zero. Da pessoa saber fornecedor de vidro, aonde comprar e tudo mais. Tem uma cadeia gigante para você conhecer, né? Exatamente, porque é um processo, muito complexo. Muito complexo. É muita coisa. Então, sim, a gente Não, e as duas coisas estão certas, né, gente? Tem gente que tem o sonho, porque você fala, eu pensei naquele nome, naquela parede, naquela cor, né? O sonho, né? Tem o sonho da casa própria e tem o sonho do aluguel. Eu não quero me virar com isso. E tá tudo bem, tá tudo... Desde que você esteja feliz em fazer o que você faz, tá tudo certo, né? Sim. Agora, passa os contatos aí das redes sociais, como é que as pessoas podem chegar até vocês se quiserem entender como é que vocês ajudam a encaminhar esse outro sonho aí pela frente. A gente tem o nosso Instagram, que é o @inaebrasil. Inae Brasil. Tem o nosso site, né, também, que é o www.inae.com.br. E tem o nosso contato, que falam direto com o Rafa, né, no WhatsApp, que muitas empresas, depois do vídeo, estão chamando o Rafa no WhatsApp para dar esse norte, né, essa orientação. E acho que é isso. Vocês querem deixar o WhatsApp aqui ou vocês querem que a gente coloque depois? O que vocês preferirem. A gente, a hora que lançar, pode deixar, mas... a gente coloca. Fala então um pouquinho da linha, do que você tem, do que você trouxe aqui pra gente, o que você tem de fato. A gente tem... Mostra pra gente. No geral, né, a gente tem a linha de casa, né, separado, né? Sim. Linha de casa, de corpo e a linha de mais terapêutica. Esse é o quê? Né? Essa é uma manteiga corporal. Posso abrir? Pode. Vamos abrir, vamos conhecer esses produtos. Essa é uma manteiga, é tudo 100% natural, vegano. Tem uma pazinha? Gente, é que aqui não dá pra vocês sentirem o cheiro, porque da TV não passa cheiro.
E é tudo Nossa natural. Esse é Senhora. com manteiga de murumuru, óleo de coco, Como óleo essa de vai ser amêndoas. presente para você, pode passar. Que aí você já passa essa sensação. Já pode Me pôr, mostra que a agora gente pra ver não a cara trouxe que eu uma pazinha, fiz. mas... Uau! Na tatuagem, E assim, ela fica bem é... legal. Essa Vamos daí passar a na gente tem tatuagem. feedbacks incríveis com essa manteiga. Ela Mostra é aqui, Michael. manteiga de murumuru, óleo de Gente, coco, o óleo cheiro de é amêndoas maravilhoso. e óleo essencial de capim-limão. E um toquezinho seco, viu? Não é uma Sim, coisa... quando Fica fala melada, manteiga, as não é pessoas mel- acham que vai ficar oleoso, né? Mas não. fala manteiga, fala óleo, o povo já fica... Aham. Vai ficar o resto do Não, dia. mas ela Ai, fica uma muito textura obrigada. muito gostosa. Muito obrigada. Depois eu ver. Use bastante. Usarei. Esse é um dos carros-chefes É. também. Ah, é? A gente vende muito bem. Essa aí a gente tem o Livin também. Sim. Sai bastante, que é um Livin para cabelos, para hidratar. Então você trabalha corpo, rosto, tudo. Tudo. Aí a linha de casa, que a gente tem os difusores, tem vela, tem as pedras também. E a gente sempre Como tenta spray. trazer essa questão energética para os nossos produtos, né? Que é a questão dos cristais, em contato com o óleo essencial, que vai potencializar ali os benefícios. Então, Muito a questão legal. das ervas, então a gente tem... E os kits? Você aí você a gente vende tem mais... Você falou mais mais B2B, assim, mais pro comércio, para as empresas. Isso, É. para grandes empresas, a gente faz alguns, né, mais personalizado. Aí Que legal. os kits na caixinha de MDF, que pode colocar o logo da empresa. Aí você pode montar Sim. com o produto que você quiser. Um item para casa, um item para rosto, um item para corpo. Bastante spas, né? Que procuram a gente, hotéis. Sim. Então Você a falou as gente... construtoras também, né? Porque Também. tem uma... Corporativo, para Sim. presentear, que nem agora Dia das Mães, assim, a procura é bem grande. Então, É mesmo. procuram bastante, porque para presentear ali as mães, né, do corporativo. Se você estiver assistindo e já passou o Dia das Mães, a gente está gravando Vai vir antes o do Natal. dia- Vai vir o É, Natal, vai vir o tudo Dia dos bem, Namorados. Verdade, Né? tem A muitas gente datas Tem até lá. muitas datas que você pode consumir o produto da Inaê. É. Gente, vocês querem deixar alguma mensagem para a gente finalizar? O que vocês queriam falar para eu fazer o encerramento aqui para quem está assistindo Eu a acho gente? que para quem tá realmente no caminho que a gente passou, é para não desistir dos seus sonhos, né? Sim. Não desiste, que eu acho que tem muita gente que acaba querendo desistir, que foi até a pergunta que você me fez, né? Sim. Vocês em algum momento pensaram em desistir? Não desista, porque de alguma forma dá certo, sabe? É só procurar entender, se informar melhor de E todos. fazer, né? E fazer acontecer, porque dá certo. É. Funciona. Não vai, o caminho nunca vai ser fácil, assim. A gente vai passar por diversas... E empreender é isso, né? Também. Empreender diversos isso. desafios. Não, e vão continuar, né? Porque não Sim, acabou não acaba. ainda. E cada dia vem uma dificuldade nova, né? Para Exato, enfrentar. mas desistir não pode ser opção. Se você tem um sonho, um propósito mesmo, você tem que seguir adiante e tudo faz parte. Tem males que vêm para o bem. No nosso caso, eu sempre falo, foi na dor que eu aprendi a forma de crescer. Porque eu estava deixando e eu mesmo estava impedindo o meu crescimento. Eu estava fechando aqui, sendo que eu podia abrir. Só que a hora que veio na dor, eu não tive opção. E não é a melhor forma, porque isso vai ficar pro resto da minha vida, assim, os traumas que a gente passou ali, a gente lembra como se fosse agora, assim, a dor, tudo que a gente passou, realmente é traumático. É algo, assim, que não tem necessidade de você passar pelas alternativas que você tem no mercado de poder se regularizar, entendeu? Então, Sim. acho que vale a pena. Eu sei que é difícil no começo, ainda mais agora com essa lei, você tem ali, querendo ou não, um respiro para poder começar algo, sem ter que já começar tudo já investindo rios de dinheiro, mas dá para você criar uma pequena estrutura. Criou essa pequena estrutura, regulariza da melhor forma, que aí você vai ver que para você crescer vai ser tudo muito mais fácil. Legal. Gente, primeiro eu quero agradecer o Rafael, agradecer a Stephanie, que prontamente aceitaram o meu convite de participar aqui do podcast. A gente sempre traz casos de pessoas relacionadas ao mercado da beleza, mas ele tem chama Fazendo Cera, né, que é uma alusão, uma brincadeira. O meu técnico aqui, vou até confessar uma coisa, Futebol? ele me disse que ele falou que ele não sabia o que significava o termo Fazendo Cera e denunciou a minha idade e já mostrou que ele é muito jovem, né? Porque o fazer cera, que a gente brincava no passado, é tipo, o que você está fazendo aí? Ah, tô fazendo cera, tô enrolando. Que aqui a gente não tá enrolando, a gente tá trabalhando. Mas é uma alusão. No futebol tem muito isso, né? O cara fica no chão. O cara tá fazendo cera. Mas não, e eles foram assim, prontamente me responderam assim, de que vamos fazer o podcast. Achei o assunto muito pertinente, interessante para o momento que a gente vive e por todo sempre, quando a gente fala de criar empresa. Mas eu acho que é importante a gente aprender sobre a RDC nova, entender quais são as exigências que vão ser colocadas ali para o mercado e
eu também acho que não é uma opção a desistência, mas é a falta de conhecimento que traz, às vezes, o medo da gente lutar ali pelo que a gente quer. Mas eles são prova de que é possível ir continuar e fazendo um pouquinho por dia. As leis ainda daqui para frente mudarão muito, a gente vai ter que se adequar tudo de novo a muitas coisas, né? O mercado, ele se reestrutura, a internet muda tudo. Então, assim, se você está aí com a sua produção e você tem medo, procure informação, né? Peça informação, inclusive, para a Anvisa, porque eles têm canais lá que também podem orientar o pequeno produtor, o Sebrae, tem tanta gente. Hoje a gente tem, apesar a gente tem muita informação, e isso também confunde um pouco, a gente tem canais muito seguros, né, para contatar. E eles também hoje são fonte de orientação, se vocês precisarem. As redes sociais vão estar aqui, então eu vou pedir para você curtir o podcast, para você compartilhar, né? Se você tiver algum convidado que você queira que a gente traga aqui do mercado para contar a história, a gente está sempre aqui conversando com pessoas que podem fazer alguma diferença para você que está assistindo, que está passando pelo mesmo problema, tá bom? E não desista, porque espero que a Inaê tenha um caminho muito longo pela frente, assim como a nossa marca. A gente já está mais de 30 anos no mercado também, então a gente espera que a gente tenha longevidade aí para continuar nessa caminhada desse mercado cosmético, que é a nossa menina dos olhos, que a gente adora e a gente é muito apaixonado, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo episódio, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.